de espaço aqui, nós vamos focar no nosso estudo naqueles pontos principais da vida desse tal ilustre herói da fé, né? Como eu disse, a história de José é uma história de fé e superação. Que Deus venha te abençoar poderosamente através dessa palavra e que eu possa conseguir passar para você aquilo que Deus já tem falado ao meu coração através da mesma. Amém? O nome de José significa Deus acrescenta, né? Acredito que o nome desse importante personagem bíblico ele seja um dos mais comuns em pessoas do sexo masculino no mundo, não só no mundo cristão, mas né, desde que eu nasci, que eu vi várias pessoas com o nome de Maria, José, João, são os nomes mais populares, mais conhecidos. Recentemente foi feita uma pesquisa, né, em que no cartório o nome José ele lidera a relação de todos os nomes masculinos no Brasil. Também José era o filho predileto de seu pai Jacó. E o que acontece? Ele lidera a relação de todos os nomes, né, masculinos no Brasil, ou seja, é um nome que se sobressai bastante, né? Ou seja, muitas pessoas costumam colocar em seus filhos esse nome. Então, o que acontece? José, ele era o filho predileto do seu pai Jacó, e o que acontece? Isso gera muita inveja e ciúmes no clã dos seus 13 filhos de Jacó, sendo 12 homens e uma mulher. Isso está escrito no livro de Gênesis 37, verso 4, 3 e 4. Amém? Em Gênesis 37, 5 é dito que sonhou também Jacó um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. José, ele era um visionário, né? Ele enxergava bem à frente de seus irmãos. O brilho de quem é sonhador e foi escolhido por Deus incomoda até os seus próprios familiares desse personagem aqui. Não é só apenas uma história, uma reflexão, mas nós sabemos que na prática isso sempre existiu. José, ele não tinha uma visão limitada. José, ele era um menino que sonhava alto, digamos assim, né? Mas não era só sonhava alto, mas Deus era com José. José, ele era diferente entre os seus irmãos e com certeza o brilho de Deus que era na vida de José incomodava, né? Atrapalhava a relação dele com seus irmãos. Mas vamos ver que quem tem o brilho do Espírito Santo incomoda. Em Gênesis 37, verso 19 e 24, nós também vemos que os próprios irmãos de José tentaram sepultar os seus sonhos numa cova. Porém, ao venderem José como escravo para o Egito, seus irmãos, eles estavam empurrando José para o cumprimento dos seus sonhos que eles mesmos temiam que se realizasse. Quando Deus ele tem uma promessa na vida de alguém, não adianta tentarem contra a sua vida. Não adianta tentar tirar você de cena, mandar você para outro lugar, porque o sonho não era de José. O sonho era de Deus para a vida de José. Quando Deus ele tem um chamado, quando Deus ele escolhe alguém para uma determinada função na terra, para mesmo um chamado, Deus ele é poderoso para ser com essa pessoa. E Deus ele é fiel para transformar mal em bênção, maldição em bênção. Então, ainda que alguém te amaldiçoe, ainda que alguém lance palavras sobre a sua vida, palavras de maldição, nada disso vai funcionar, porque você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, tem uma promessa de Deus na sua vida e essa promessa irá se cumprir, custe o que custar.
né? Nós vamos ver que ao vender os irmãos, os irmãos ao vender José, eles vão empurrar José para o local aonde Deus queria que José estivesse, para ali Deus realizar na vida de José a promessa dele. Ou seja, talvez Deus iria realizar, sim, a promessa na vida dele, de José, ali do lado do pai, né? No tempo certo, na hora certa. Mas os irmãos com ira e com ódio de José, não gostavam de José, o brilho de José incomodava eles. Resolveram enterrar José, matar José, vamos tirar esse menino de cena, vamos tirar ele de perto da gente, não dá certo. E aí eles resolvem ali, naquele campo, ali naquele lugar onde eles estavam cuidando das ovelhas, eles acham uma cisterna e eles resolvem lançar José na cisterna. Eles querem matar José, eles querem tirar José de cena a qualquer custo. Só que mal eles sabiam, aleluia, que Deus tinha plano. José, ele era escolhido do Senhor e Deus tinha plano na vida de José. Deus, ele tem um plano na sua vida. Deus, ele é contigo e você tem que crer nisso, porque a partir do momento que você crê que Deus é contigo, você passa a ser blindado pelos céus. Então, tudo aquilo que vier de mal contra você não vai prosperar, não vai dar certo, e até o mal que lhe fizerem vai ser transformado em bênção na sua vida. Aleluia, porque José acreditava no sonho. José sabia que aquele sonho era uma revelação de Deus para a vida dele. E o que sustentou José e o que fazia a diferença em José era a fé que ele tinha em Deus, no Deus de Jacó, no Deus dos seus pais. E então, nós vamos ver que aleluias. Nós vamos ver que em Gênesis 39, 7 e 15, nós vamos constatar que José foi submetido a uma grande prova moral, né? Ao ser assediado sexualmente pela esposa de Potifar, ali no Egito. E José, ele passou no teste a mostrar lealdade aos seus senhores, Potifar, e a fidelidade ao seu Senhor divino, o Deus de Abraão, a quem José servia. Em Gênesis 37, 19, 24, também nós vemos que os próprios irmãos de José tentavam sepultar, né, os seus sonhos. Nós vamos ver também em Gênesis 39, 7 e 15, que nós constatamos, né, que José ele passa por uma grande prova, por um grande teste, ali dentro da casa do seu senhor Potifar, né? Ele contrata José, ele entrega a liderança da sua casa nas mãos de José, porque ele viu que José ele tinha um espírito próspero. José, tudo que ele colocava as suas mãos prosperava, era abençoado, né? E aí Potifar ele vai entregar a liderança da sua casa nas mãos de José. Glórias a Deus. É o Espírito de Deus que está na sua vida, que vai fazer toda a diferença na sua história. Você não vai precisar abrir a sua boca para falar, ou para justificar, ou para dizer para alguém quem é você, porque o próprio Espírito Santo ele se encarrega de fazer isso. Glórias a Deus. E nós vamos ver que ali, né, a mulher de Potifar começa a observar José, começa a se interessar por José, começa a cobiçar José, e ela vai tentar seduzir José. Como José era um menino temente a Deus, adorava ao Deus de Abraão, e ele temia a Deus, José ele foge da aparência do mal. José não permite que aquele ato, né, de assédio contra ele se conclua, ele foge. Mas ela, como era uma pessoa mal, ela vai pegar a sua roupa e vai usar contra José para poder incriminar José. Essa era a prova que ela tinha, né, diante do seu marido, de provar para o seu marido, Potifar, que José realmente havia assediado ela. Potifar, ele conhecia a esposa que tinha, ele sabia quem era ela, mas no meio da dúvida, ele preferiu prender José na cadeia. Só que em tudo há um plano de Deus. Em tudo há um plano de Deus.
Então, independente de que você pense, meu Deus, mas as coisas pareciam que estava indo bem, aí de repente você vê que algo dá errado e parece que você cai numa outra situação ainda mais difícil do que aquela situação que você já tinha passado. Não, Deus tem um plano. Deus tem um plano. Continue confiando nos planos de Deus, ainda que as coisas parecem que está dando errado novamente. Nós vamos ver que José vai preso. José vai para a cadeia. E lá dentro da cadeia, o próprio carcereiro teve que reconhecer que José tinha um espírito excelente. E ele passa a liderança da cela nas mãos de José. E José passa a liderar a cadeia também. Glórias a Deus. Deus vai transformar maus em bênção na sua vida, porque você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Deus tem, aleluias, uma promessa grandiosa na sua vida, e queira o inferno ou não, essa promessa irá se cumprir, para que o nome do Senhor seja glorificado. Receba, toma posse no nome de Jesus. Glórias a Deus. Nós vamos ver no livro de Gênesis, no capítulo 39, verso 2, nós vamos ver que Moisés, ele escreveu: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. O grande segredo do êxito de José era a presença do Senhor na sua vida. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos ver no livro de Gênesis capítulo 40, verso 23, que está escrito: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele, após ele ter ido parar numa prisão por causa de uma calúnia. José, ele conheceu um alto oficial de Faraó. E depois de interpretar o sonho do copeiro, que profetizava a sua reabilitação ao cargo, José ele alimentou a esperança de sair daquela prisão com a ajuda daquele homem. Entretanto, este só veio a lembrar-se de José 2 anos mais tarde. O homem pode se esquecer, Deus, porém, não se esquece dos seus filhos. Nós vamos ver que por um tempo ele esqueceu de José. Ele esqueceu do combinado que ele fez com José dentro daquela cela. Porém, Deus não tinha esquecido Mandagaçou. Deus não tinha esquecido José dentro daquela cela. Deus não havia abandonado José dentro daquela cela. Deus estava com José. Deus contemplava José. Aleluias, glórias a Deus. Sinto a presença gloriosa de Jesus aqui. E aleluias, que essa presença possa te tocar aí. Glórias a Deus. Nós vamos ver que o homem esqueceu, mas Deus não se esqueceu. E na hora certa e no tempo certo da promessa se cumprir, Deus vai lembrar alguém, aleluias, glórias a Deus, do trato que ele fez com você. E na hora certa essa pessoa irá se lembrar de você. E Deus irá fazer uma das maiores reviravoltas na sua história. E o nome dele será glorificado neste lugar. Nós vamos ver que no tempo certo, na hora certa, no ano certo, aleluias, Deus se lembra de José e faz com que aquele moço também se lembre de José, fazendo com que ele fale para Faraó, aleluias, para que ele fale para Faraó sobre José, porque Faraó vai ter um sonho. E ele incomodado com os sonhos, porque não era um sonho, mas Faraó tinha certeza que era uma mensagem, aleluias, de Deus para a vida dele. Ele queria interpretação. A Bíblia vai dizer que nenhum sábio daquele reino conseguiu desvendar o sonho de Faraó. Mas ali estava o plano de Deus perfeito para revelar José a Faraó. E ali o copeiro, aquele homem, ele vai se lembrar
de José, vai falar de José para Faraó e ele vai sair da cadeia. Vai ter um tempo certo de Deus determinado para a sua vida. Tem um momento já certo de Deus aí, já preparado. Não queira passar na frente de Deus. Não queira dar o passo maior do que Deus, porque tem coisas na nossa vida que é processo. E processos nós temos que passar. Processos é para o nosso crescimento. Processo é para o nosso amadurecimento. E só vivendo o processo é que você vai chegar no lugar da promessa. Aleluias, da realização desta promessa. Em Gênesis capítulo 41, 37 e 46, nós vemos que após José traduzir o sonho de Faraó e propor um plano econômico para a nação egípcia enfrentar uma grande crise mundial, aquele governante o constituiu como uma egípcia de primeiro-ministro do Egito. Nós vamos ver que Deus criou uma situação para exaltar a José, tirando-o do cárcere, levando-o a governar aquela grande nação. Deus cria situações para nos abençoar. E eu sinto de Deus em profetizar sobre a sua vida, que está vendo esse vídeo, que Deus está criando uma situação aí, mas não é para tua vergonha, não. Aleluias, dessa situação Deus está criando, para te abençoar, para mudar essa situação na sua vida. Receba e toma posse em nome de Jesus. Em Gênesis 41, verso 51, nós vamos ver que lemos que ao seu filho primogênito José chamou Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer os seus sofrimentos. Não vale a pena guardar rancores ou mágoas do passado, pois o próprio Deus não guarda rancor dos seus filhos. Isso está escrito em Isaías 43, 25. Deus não guarda rancor dos seus filhos. Então é necessário que esse rancor e que essa mágoa saia do teu coração, saia da sua vida, porque isso está te impedindo, aleluias, de viver o novo de Deus neste lugar, de alcançar o tempo novo de Deus na sua vida. Então é necessário liberar perdão. Por mais difícil que seja, você precisa liberar perdão, limpar o seu coração, aleluia, tirar toda a mágoa de dentro de você, porque os planos de Deus são maiores para a sua vida. Glórias a Deus. Nós vamos ver em Gênesis 49, 22, 26, vemos que o patriarca José, ele preferiu uma das mais lindas bênçãos na Bíblia sobre o seu filho José. Aleluias. O patriarca Jacó, né? Ele preferiu uma das mais lindas bênçãos na Bíblia sobre o seu filho José. Vamos perceber que pela história que a tribo de José, representada pelos seus dois filhos, Efraim e Manassés, ocuparam um lugar de destaque em Israel. Em determinados momentos, Deus ele se dirigia a Efraim como se estivesse falando a todo Israel. Isso, aleluias, nós vamos ver também em Deuteronômio 33, 13, 17, Moisés, ele vai seguir a mesma linha do grande patriarca, seu pai Jacó, proferindo também uma extensa bênção sobre José e seus descendentes. Em Gênesis 50, 19 e 20, constatamos que José reconheceu o propósito de Deus em tudo o que havia acontecido na sua vida, tanto os seus sofrimentos como a sua exaltação. José foi um homem de espírito nobre. Aleluias! Em Isaías 32, 8, o profeta afirma que o nobre projeto coisas nobres e pela nobreza está de pé. Ou seja, nada daquele mal, nada daquele sofrimento que acontecia na vida de José tirou dele o seu caráter, mudou a sua estrutura boa e humilde que ele tinha.
José ele não guarda mágoa dos seus irmãos. José ele não permite que nenhum mal, aleluias, do que havia acontecido ou que estava acontecendo com ele, aleluias, ficasse no seu coração, a ponto de se tornar um rancor, um ódio contra seus irmãos ou contra todas aquelas adversidades que havia acontecido em sua vida. Então nós vamos ver que isso fez uma grande diferença na vida de José. Também nós vamos entender e aprender que devemos lançar sobre a vida dos nossos filhos palavras de bênção. Jacó abençoou José. José ele tinha a bênção do seu pai. E isso foi fundamental para que os planos de Deus, as bênçãos do Senhor se concluíssem em sua vida. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E nós vamos ver que o profeta Isaías, no livro de Isaías 32:8, o profeta afirma que o nobre projeta coisas nobres e pela nobreza está de pé. Você projeta projetos bons para a sua vida. Aleluias. E pela nobreza está de pé. Aleluias. O que eu quero dizer para você com isso é que nós fazemos nossos planos. E quando nós temos a bênção do céu sobre a nossa vida, esses planos estão de pé. Esses projetos, Arai Madagachou, serão concluídos em nossas vidas e o nome do Senhor será glorificado. Oh, Baragamandaiachou. Rimadaiachuria canta, como eu sinto Deus falando conosco dentro desta palavra. Seja um canal de bênção nesta terra. Seja alguém que faça a diferença nesta terra. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Não desista de crer nas promessas que Deus fez na sua vida, independente do que está acontecendo na sua vida, porque o nome do Senhor será glorificado na tua história. Eu profetizo, eu declaro sobre a sua vida nesta tarde de hoje, o nome do Senhor será glorificado aí na sua vida. Receba, toma posse em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o próximo vídeo. Compartilhe em nome de Jesus e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém?